Olá, o meu nome é Paulo Cogos e este é mais um vídeo desesperado que eu faço a respeito do tema Eleições para a Prefeitura de São Paulo 2016. Desde o meu primeiro vídeo, que eu citei 4 candidatos que jamais poderiam ser eleitos, 2 deles saíram do páreo. Sobraram 2. E mais uma vez eu peço por obséquio à população que não deixe esses 2 meliantes serem eleitos, pois isso representaria uma tragédia que se abateria sobre a população paulistana. São eles, Marta Suplicy e Celso Russomano, não os deixe ganhar de jeito nenhum. Comecemos pela candidata do PMDB, Marta Suplicy. Aliás, comecemos pelo partido dela. O PMDB é um partido de esquerda que sempre foi da base governista petralha de uma coligação responsável por colocar no poder 2 terroristas, Lula e Dilma, que acabaram com o país. E a Marta sempre apoiou Lula. Ela foi propagandista do regime. Ela é uma comunista. Ela foi casada com Eduardo Suplicy, que foi uma das piores coisas que já aconteceu para o Brasil. As pessoas ligadas a Marta Suplicy, amiguinhos dela, são as piores possíveis. Temos, por exemplo, José Mentor, que foi o líder da Câmara de Vereadores de São Paulo quando ela foi prefeita, e que é um dos líderes do Mensalão, por exemplo. E tem o Valdemir Garreta também, que foi secretário da Marta e é marqueteiro dela, e que recebeu dinheiro do PT lá na máfia da merenda. E na prefeitura de Mauá ele fez pior, ele apoiou um empresário, trabalhou ativamente com esse empresário lobista fascista, que desapropriou dezenas de casas de famílias pobres para fazer um shopping. A Marta Suplicy é uma comunistinha fútil que quer pegar o dinheiro do pagador de impostos para subsidiar projetos de gastronomia e moda. É isso mesmo que você ouviu. Roubar a população pobre para satisfazer caprichos de dondoca. Ela me lembra muito a Imelda Marcos, a mulher do ditador das Filipinas, Ferdinand Marcos. Ela tinha mais de 1000 pares de sapato enquanto a população passava fome. Quando a Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, entre 2001 e 2005, ela ganhou o apelido de Martaxa, porque ela esmagava a população com taxas, taxa de lixo, taxa de iluminação pública. O serviço continuava a mesma porcaria que sempre ou pior. Tinha até taxa de lixo hospitalar, o que encarecia todos os sistemas de saúde público e privado, né? Péssimo pro doente. A população passou a pagar 24% a mais de impostos municipais. Se antes 4,75% da renda do paulistano ia para os cofres públicos, isso passou a 8,35%, quase dobrou a carga tributária municipal. Ela também aumentou o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, Imposto sobre Serviço. Os dois juntos no mandato dela aumentaram mais de 20%. São 2 impostos extremamente danosos à economia. O ISS encarece serviços principalmente para o pobre e diminui a capacidade da economia de gerar empregos. E o IPTU se abate principalmente sobre aqueles empreendedores que querem fazer bons projetos arquitetônicos que atendam às demandas da cidade, ou sobre os pobres que deixam de ter a possibilidade de adquirir uma casa própria, por exemplo. Os aluguéis também aumentam. A Marta Suplicy ela é bem rodada, né? Ela já passou por muita gente aí. Então, depois do Eduardo Suplicy, ela se envolveu com um franco-argentino chamado Luiz Favre, um bandido, que era responsável pelo material usado nos pontos de ônibus. Por isso que a Marta Suplicy, quando prefeita, muito romanticamente, resolveu mudar todas as faixas de ônibus para o meio das pistas, para o canteiro central. O que fez com que o trabalhador que tenha que pegar um ônibus tenha que atravessar a rua, o que aumentou o índice de atropelamentos. Não só isso, todo o material usado na fabricação desses novos pontos de ônibus foi superfaturado, né? Dinheiro para o marido dela. E aí descobriram que esse Favre tem um monte de dinheiro nas Ilhas Caimã, dinheiro oriundo de um esquema internacional de arrecadação na coleta de lixo das cidades, em conjunto com o PT. Há vários escândalos de superfaturamento de quando ela foi prefeita, incluindo um com a construtora OAS, que chega na casa dos 40 milhões de reais, vocês podem pesquisar. Há o escândalo das escolas de lata, ela deixava estudantes em escolas insalubres, onde eles chegavam até problema de saúde. E para terminar, ela foi articuladora da campanha Volta Lula em 2014, caso a Dilma caísse nas pesquisas naquelas eleições. Ou seja, ela está articulada com o PT, ela cobertou escândalos envolvendo o PT, e então seria uma temeridade de nível nacional dar poder para ela administrar a maior cidade do país, porque ela usaria a máquina administrativa para subsidiar uma futura eleição do Lula. Proposta absurda da Marta para a Prefeitura de São Paulo: limitar o número de veículos do Uber que possam circular na cidade. Uma forma extremamente intervencionista de controle da oferta, imposição de cotas máximas.
O Uber é um excelente serviço porque sempre há um Uber perto de você. Você liga o aplicativo e eles demoram ali no máximo 10 minutos. Se a Marta fizer isso, a qualidade vai cair, porque não haverá mais um Uber perto de você. Você vai ficar esperando, os preços vão explodir e haverá menos oportunidade de emprego para os motoristas de Uber. Isso só vai piorar o serviço, inclusive dos táxis, porque a concorrência será artificialmente limitada. Falemos agora do candidato do PRB, Celso Russomano, que pretende fazer coisa ainda pior, banir o Uber. É isso mesmo que você ouviu, proibir definitivamente o Uber, acabando com esta excelente forma de transporte, boa, segura e barata. Nós voltaremos à era dos táxis com péssimo serviço, inseguros e caríssimos, com preços abusivos, que reclamam de trajetos curtos. Então vejam a incoerência desse psicopata. Ele se diz defensor do consumidor, mas ele quer suprimir a concorrência do táxi com os aplicativos, e a concorrência é boa para o consumidor. Então os táxis voltarão a ser um cartel abusivo com preços absurdos que excluirão os pobres e estes serão obrigados a se amontoar cada vez mais nos péssimos transportes coletivos. E taxista, não pensa que isso vai ser bom para você não. Vocês terão cada vez menos possibilidades, já que os aplicativos serão regulados, e voltarão a depender de cartéis e sindicatos. Vocês terão que pagar licenças cada vez mais altas e vão acabar se endividando. O Russomano está a serviço dos interesses de corporações fascistas ligadas à parceria público-privada no transporte público e de líderes sindicais no setor de táxi, não do taxista simples. Aliás, vocês sabem por que o Russomano é famoso? Ele é famoso porque ele é um criminoso. Ele aparece na TV invadindo entrepostos comerciais como mercearias, mercadinhos e agredindo verbalmente as funcionárias do caixa, pobres, humildes, trabalhadoras que muitas vezes estão lá trabalhando de madrugada e as ameaçando de prisão. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é um demagogo que se vale da falta de conhecimento econômico da população. Ele se diz defensor do consumidor, mas o que ele faz é extremamente prejudicial e nocivo ao consumidor. Ele ataca justamente aqueles que geram empregos e ofertam bens para o consumidor, que são os comerciantes. Então ele entra lá no mercado, pega um pacote com 4 rolos de papel higiênico, rasga o pacote e fala, só quero levar um. Aí ele pega lá um pacote com 4 caixas de fósforo, só quero levar uma. Como o Russomano nunca trabalhou em nada sério ou honesto na vida dele, ele não sabe como a economia ou como uma empresa funciona. Um comércio, como um supermercado, trabalha com SKUs. Um SKU é uma unidade vendável, seja uma garrafa de água, seja um pacote com 12 garrafas. Cada unidade vendável por inteiro é uma SKU. Quanto mais SKUs houver, mais complexo é administrar o supermercado. As operações logísticas se tornam extremamente caras ao longo de toda a cadeia produtiva e esse encarecimento será repassado ao consumidor. Além disso, existe a economia de escala. A quantidade de embalagem que eles usam para embalar 4 rolos de papel higiênico é menor do que aquela necessária para embalar 1 por 1. Se eles fossem ofertar todas as variações possíveis de quantidades, haveria um número assombroso de SKUs com um gasto absurdo de mão de obra, de embalagem, de especialistas em logística, prejudicaria a economia de escala lá no fornecedor e este enorme encarecimento seria obviamente repassado ao consumidor, haveria menos lucro para o empresário que, portanto, poderia contratar menos gente, havendo, portanto, um aumento do desemprego, uma queda nos salários e esses trabalhadores que também são consumidores teriam menor poder aquisitivo. Ou seja, quando o Russomano invade o mercadinho, rasga o pacote, joga o rolo de papel higiênico na cara da funcionária que está lá trabalhando e ameaça prendê-la e chama a polícia, ele está te prejudicando, consumidor, trabalhador, empresário. Resumindo, o Russomano está prejudicando o consumidor, mas diz que está defendendo e lucra com isso nos programas sensacionalistas dele na TV. E ele faz a mesma coisa com as mulheres. Diz que está defendendo, mas as está prejudicando gravemente. Ele tem um projeto para mudar o nome do crime de estupro para assalto sexual. A desculpa esfarrapada dele é que é para não constranger a mulher. Mas o fato é que ele está minimizando a gravidade deste crime horrendo que é o estupro. E as mulheres jamais deveriam votar em alguém que quer minimizar a gravidade do crime horrível de estupro. Além de ser inimigo das mulheres, o Russomano também é inimigo da Igreja Católica. O chefe de campanha dele acusou a Igreja Católica injustamente de colaborar com o kit gay do Haddad, que ensina para as criancinhas nas escolas pornografia homossexual.
Qualquer coisa que ensine qualquer tipo de pornografia para as criancinhas deve ser rechaçada com repugnância. Mas isso é uma calúnia contra a Igreja Católica, que nunca colaborou com isso, e o nosso bispo Dom Odilo Scherer se defendeu muito bem e recomendou nas entrelinhas que nós não votemos no russomano, ou seja, a recomendação do nosso bispo. Além disso, o russomano é autor de uma emenda que desvia 1,1 milhão de reais para uma ONG da qual ele é presidente, mas é um larápio mesmo. E se você já está com razão indignado com essa indústria das multas do Haddad, com esse monte de radares absurdos, com limites de velocidade irrisíveis, prepare-se para coisa pior se o russomano for eleito. Ele pretende aumentar o número de radares, ou seja, tirar mais dinheiro da população produtiva para dar para parasitas, e aumentar o número de lombadas. Eu estudo economia do trânsito e um aumento do número de lombadas aumenta o número de acidentes, porque além de desgastar freio e suspensão, elas também tiram a atenção do motorista. Se você é um pequeno empreendedor ou se você está desempregado, jamais vote no russomano. Ele tem várias propostas de microgerenciamento odioso, intervencionista, contra o comércio, como por exemplo obrigar os restaurantes a incluir a gorjeta no cartão de crédito, como se todos os pequenos empreendimentos pudessem arcar com o custo administrativo disso. Quem decide a sua política de cobrança é o restaurante. O governo deve parar de se meter na economia. Isso vai arruinar os pequenos empreendedores, o que vai diminuir o número de empregos. Afinal, com este desmando criminoso do russomano, o mercado se concentrará. Afinal, só as grandes empresas poderão arcar com os custos de tanto intervencionismo, o que vai fazer os preços para o consumidor aumentar, já que há menos concorrência. Vocês já viram falar disso em algum lugar nesse vídeo, né? Se você é pobre, nem pense em votar no russomano. Ele quer cobrar a passagem de ônibus por quilômetro rodado. Ou seja, se você mora na periferia e trabalha no centro, você vai pagar uma fortuna de transporte, talvez até ficando desempregado por não ter dinheiro para se deslocar. Mais um motivo para os pobres jamais votarem no russomano: ele quer acabar com a isenção de IPTU para os bairros mais carentes. Ele também é um inimigo da liberdade de expressão. Ele é autor de um projeto que prevê pena de prisão para aquele que falar mal de políticos na internet. É a era da censura descarada. A União Soviética ficaria com inveja do russomano. As pessoas não mais serão livres para expressar a sua indignação contra os políticos. Agora vamos para um rápido russomano facts. Ele que quer regular como que os outros cobram suas gorjetas, roubou os 10% de gorjeta dos garçons do antigo bar dele. E também praticou estelionato contra os clientes de uma clínica que ele abriu. O delator Pedro Correia o acusou de receber dinheiro do mensalão. E o russomano é sócio de um dos presos na Lava Jato, que pagou 60 milhões de propina. O russomano bateu em mulher durante um debate político. Não pagava aos seus funcionários, ficou devendo 5 anos de salário para a própria ex-namorada. Acusação de ter agredido um funcionário do INCOR. Foi despejado de um imóvel porque não pagava aluguel, ficou devendo 108 mil de aluguel lá para a mulher, uma pequena empreendedora que nunca mais viu a cor do dinheiro. E está envolvido em um esquema com 2 participantes da máfia da merenda. É nesse cara que vocês querem votar? Jamais. Não deixe a Marta Suplicy nem o russomano chegar nem a síndico de prédio. Um abraço.